E aí, moçada, nessa videoaula a gente vai discutir um pouquinho sobre os espelhos esféricos. Esse assunto de espelhos esféricos vai ser dividido em duas videoaulas, onde no primeiro momento a gente vai descrever as imagens que são formadas por esse tipo de dispositivo através do traçado dos raios notáveis, que em instantes eu vou explicar o que significa. A segunda parte deste assunto vai ser visto no estudo analítico desses espelhos esféricos, onde a gente vai estudar a caracterização da imagem através de cálculos que serão feitos com algumas equações, bem como a adoção de algumas regras de sinais. Pois bem, a definição de espelhos esféricos é muito simples. Entende-se por espelho esférico como sendo uma superfície refletora curva que pode refletir a luz tanto pela face de dentro dessa superfície curva como pela face de fora. Se você pegar, por exemplo, uma colher bem polida e olhar para ela pela face de dentro dela, como é a face interna, aquela que vai produzir a imagem do seu rosto refletida por esse espelho, nós dizemos que esse tipo de espelho curvo é um espelho côncavo, pois reflete a luz pela face interna. Enquanto que se você virar esse espelho e virar essa colher bem polida e observar a sua imagem pela face encurvada externamente, você estará observando um espelho esférico convexo. Portanto, os dois tipos de espelhos esféricos, o côncavo e o convexo, são identificados pela face da superfície que forma a sua imagem. Repetindo, se você olha pela face interna desse espelho esférico, ele estará se comportando como um espelho côncavo. Se este espelho esférico refletir a luz pela superfície externa, ele estará se comportando como um espelho esférico convexo. Pois bem, aqui nós temos no quadro a representação desses dois tipos de espelhos esféricos. Antes de mais nada, como que esse espelho esférico pode ser feito? Geralmente esse espelho esférico, até onde eu saiba, sempre é feito dessa forma. Para se fazer um espelho esférico, se faz uma bola de vidro normal, uma bola de vidro, e aí se recorta um pedaço desta bola de vidro e se retira uma tampinha dessa bola. Uma tampinha essa que é chamada de calota esférica. Se faz a bola de vidro, recorta um pedaço dessa bola, retira-se uma tampinha, essa calota esférica, e se o fabricante deseja fazer um espelho côncavo, ele pinta a face interna com aquela película de brometo de prata, que dá o efeito da reflexão da luz. Se ele quiser que essa calota esférica funcione como um espelho convexo, ele pinta a face externa dela para que ele funcione, para que a face externa funcione como esse espelho convexo, refletindo a luz pelo lado de fora. Então, todo espelho esférico tem como origem uma esfera. Então, vamos imaginar que esta esfera aqui tenha dado origem a essa calota esférica, aqui representada por essa linha contínua, que foi retirada dessa bola de vidro, e como eu estou representando os três risquinhos da parte de fora, isso significa que a face interna desta hipotética esfera, a face interna dessa superfície, que vai refletir a luz. Como é a face interna, nós dizemos que este espelho se comporta como um espelho côncavo. É a face interna, aquela que reflete a luz. Já nesta outra ilustração, esta linha contínua representa esquematicamente um espelho esférico que foi supostamente tirado desta esfera inteira aqui, ó. Tendo uma boa vontade de imaginar que isso seja uma esfera. Está mais para um ovo do que para uma esfera, mas devido à minha forte restrição artística, eu não consigo desenhar uma esfera perfeita. De qualquer maneira, vejam que os três risquinhos estão na parte de dentro dessa hipotética esfera, indicando que a face externa, aquela que vai refletir a luz. Assim, esta seria a representação para o espelho esférico convexo. Esta é a superfície externa que reflete a luz, caracterizando o espelho convexo. Assim, toda superfície curva, regular, que reflete a luz, forma a imagem pela face de dentro, se comporta como um espelho côncavo. E toda face curva
regular, que reflete a luz pela superfície de fora, é um espelho esférico convexo. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é identificar algumas propriedades, alguns elementos destes espelhos esféricos, sejam eles côncavos, sejam eles convexos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é imaginar este espelho esférico como os três risquinhos estão na parte de fora, a face interna é aquela que vai refletir a luz, e aqui essa hipotética esfera que deu origem a esse espelho de onde ele foi tirado. Bom, este aqui é um espelho côncavo, pois os três risquinhos estão na parte de fora, indicam que a face de dentro é aquela que vai refletir a luz. Mas estes elementos dos espelhos esféricos, eles valem tanto para espelho côncavo como para espelho convexo, tá? Que fique bem claro. Pois bem, o primeiro elemento, a primeira propriedade desse espelho que eu vou identificar, chama-se vértice. O vértice, meus caros, representa o ponto que divide o espelho esférico ao meio. Simples assim. Vértice representa o ponto que divide esse espelho ao meio. Outra observação importante. Este espelho teve como origem essa esfera. Toda esfera possui um centro. E o centro da esfera que dá origem a este espelho é chamado de centro de curvatura. Eu vou repetir. O centro de curvatura é o centro da esfera que dá origem a este espelho. Outra observação importante. Esta esfera que dá origem a este espelho tem um determinado raio. O raio da esfera que dá origem a este espelho é chamado de raio de curvatura. O raio de curvatura, mais uma vez, representa o raio da esfera que dá origem a esse espelho. E como vocês podem perceber, o raio de curvatura também pode ser entendido como sendo a distância entre C e V, entre o centro de curvatura e o foco. Outra observação importante é que essa distância entre C e V, que coincide com o raio de curvatura, pode ser dividida em duas partes iguais. Existe um ponto que fica bem na metade da distância entre o centro de curvatura e o vértice. Esse ponto é chamado de foco do espelho. Foco é o ponto que divide a distância entre C e V, é o ponto que divide essa distância entre C e V ao meio. E por fim, o último elemento, vou ficar mais aqui embaixo, que na verdade é uma reta imaginária que passa por esses três pontos já identificados. Esta reta, que vai servir como suporte para o traçado dos chamados raios notáveis, que vai ser visto a seguir, é chamado de eixo principal. Como eu disse, esse eixo principal é uma reta imaginária, é uma colher, olha uma reta atravessando ela. É uma reta imaginária que passa por esses três pontos e que vai nos auxiliar no traçado dos raios notáveis. Bom, que vai ser visto no quadro a seguir. Quando um objeto é colocado na frente de um espelho esférico, zilhões de raios luminosos passam por ele a todo instante. Mas não são todos que ajudam na construção, na formação da imagem, pelo fato da geometria do espelho esférico ser diferenciada em relação à geometria do espelho plano. Então, somente alguns raios que realmente apresentam comportamentos específicos é que vêm a ajudar na formação da imagem destes espelhos esféricos. E a gente vai ver no quadro a seguir como se comportam tais raios que ajudam na formação da imagem, bem como a construção de imagens nos espelhos côncavos, para depois a gente falar sobre os espelhos esféricos, e a gente seguir para o principal tópico dessa videoaula, que é aprender a caracterizar as imagens dos espelhos esféricos, o que vai ser visto no quadro a seguir, então confira no quadro a seguir. Como eu tinha colocado antes, quando o objeto é colocado diante de um espelho esférico, nem todos os raios luminosos que passam por ele ajudam na formação da imagem. Somente alguns, que possuem comportamentos específicos, é que contribuem para a formação da mesma. Estes raios que se comportam dessa forma toda especial são chamados de raios notáveis. Aqui nós vamos ver como estes raios especiais se comportam quando incidem
em um espelho esférico côncavo, como esse aqui representado. Nós temos o vértice, o foco, o centro de curvatura e o seu eixo principal. O primeiro raio luminoso que ajuda, que se comporta de tal forma a ajudar na formação da imagem, é aquele raio notável que todo raio luminoso que incidir paralelamente ao eixo principal, após ser refletido pelo espelho, ele vai passar pelo foco. Eu vou repetir. Todo raio luminoso que entra paralelo, após ser refletido pelo espelho, passa pelo foco. Não importa se esse raio vem aqui por cima, se ele vem aqui por baixo, se ele incide perto ou longe do eixo principal. Não importa como ele chegue, se ele chegar paralelamente ao eixo principal, após ser refletido pelo espelho, ele passa pelo foco. O segundo raio, ele apresenta uma espécie de comportamento oposto a esse primeiro, pois todo raio luminoso que incidir sobre o foco, após ser refletido pelo espelho esférico, ele sai paralelamente ao eixo principal. Então, mais uma vez, todo raio que incide sobre o foco do espelho, após ser refletido, sai paralelamente ao eixo principal. Não importa como ele chegue nesse espelho passando pelo foco. Se ele passa pelo foco, após ser refletido, ele emerge paralelamente. O terceiro raio notável, não tenho mais canetão de outras coisas, vou representar por uma linha pontilhada, tá? Então, esta linha pontilhada é só para representar o raio, porque não tem outras coisas. O raio luminoso que incidir sobre o vértice do espelho, ele vai sair com o mesmo ângulo com que ele chegou em relação ao eixo principal. Isto é, o raio que incide sobre o vértice do espelho, após ser refletido, ele emerge simetricamente em relação ao eixo principal, com o mesmo ângulo com que ele chegou. E por fim, o último raio, que não é muito utilizado para a nossa finalidade, que é aprender a caracterizar a imagem, mas ele existe, é aquele raio luminoso que incide sobre o espelho, passando pelo seu centro de curvatura, após ser refletido pelo espelho, ele volta sobre si mesmo. Volta pelo mesmo caminho com que ele chegou. Eu vou repetir. O raio que incide sobre o centro de curvatura, após ser refletido pelo espelho, volta sobre si mesmo. São estes raios que ajudam na formação da imagem e que vão nos auxiliar a construir geometricamente, tal qual fizemos no espelho plano, as características da imagem e aprender a caracterizar. Como eu disse no início dessa videoaula, esse é o grande objetivo dessa videoaula. É a gente aprender a caracterizar a imagem, dizer como ela é, quando o objeto é colocado em posições específicas. Nós temos 5 casos de formação de imagens em espelhos esféricos côncavos. Depois a gente vai ver como é que as coisas funcionam no espelho convexo. Nesse quadro eu vou mostrar os 2 primeiros, no quadro a seguir eu mostro os 3 últimos. Nessa primeira situação, nós temos um objeto, aqui representado por uma singela seta. Eu poderia representar um bonequinho, um coraçãozinho, uma arvorezinha, mas eu acho que facilita se eu representar por essa seta. Esse objeto é qualquer coisa que vai ser colocado na frente desse espelho. E esse objeto, ele está colocado nessa região que é a mais afastada possível desse espelho, além do seu centro de curvatura. E eu vou escolher, ao meu bel prazer, 2 destes raios notáveis que vão passar pelo objeto, e espera-se que estes raios traçados, após serem refletidos pelo espelho, eles venham a se cruzar em um lugar específico. Qual que é o critério que você vai usar para escolher qual desses 4 raios você vai utilizar aqui? Aquele com o que você mais simpatiza, pois não importa qual seja o raio que você venha utilizar, a imagem vai se formar sempre no mesmo local, com as mesmas características. Pois bem, eu vou primeiro utilizar esse raio preto, aquele raio que vai passar pelo topo, vai tangenciar o cocoruto desse objeto. Após ser refletido pelo espelho, o raio que entra paralelo sai pelo foco. Aqui está ele. O segundo raio luminoso que eu vou utilizar, desses 4, é esse vermelho aqui, ó. O raio luminoso que tangencia o cocoruto desse objeto. Após, olha bem chato, hein? Após ser refletido pelo espelho, ele vai sair
paralelamente ao eixo principal. Mais ou menos assim, não foi qualquer, mas tem, né? Mas enfim. Estes dois raios, eles estão, os raios que foram refletidos, tá? Os raios que foram refletidos estão se cruzando nesse ponto aqui, ó. É nesse ponto onde geometricamente a imagem vai ser formada. Como é que eu traço essa imagem? A representação da imagem é feita através de uma seta orientada do eixo principal até o ponto de cruzamento destes dois raios refletidos. Esta seta, traçada do eixo principal ao ponto em que os raios refletidos se cruzam, representa simbolicamente a minha imagem. O objetivo aqui é a gente caracterizar essa imagem quanto a três critérios. Quanto ao tamanho, saber se ela é maior, menor ou do mesmo tamanho que o objeto. Saber classificá-la quanto à orientação, se ela é direita ou invertida, e classificá-la quanto à natureza, se ela é real ou virtual. Pois bem, esta imagem, quanto à altura, é fácil de ser classificada. Percebam que a altura da seta que representa a imagem é menor do que a altura da seta que representa o objeto. É por esse motivo que esta imagem é enquadrada na categoria de menor. Segunda observação importante. Percebam que a seta que representa a imagem está virada de cabeça para baixo, está apontando para baixo, enquanto que a seta que representa o objeto está apontando para cima. Como a seta que representa o objeto está virada para cima e a que representa a imagem voltada para baixo, nós dizemos que essa imagem é invertida. Ela vai ficar de ponta cabeça quando você se olhar deste espelho esférico côncavo, nessa posição além do centro de curvatura. E por fim, geometricamente falando, esta imagem ela foi traçada, foi construída através do traçado dos próprios raios que se cruzaram nesse ponto. Como não houve a necessidade de prolongarmos os raios luminosos que foram refletidos, como aconteceu no espelho plano, os próprios raios refletidos se cruzaram aqui, nós dizemos que esta imagem é do tipo real. Lembrando que a imagem ser real significa que ela pode ser projetada em um determinado anteparo. A imagem é projetável. Nessa segunda situação, nós temos um objeto que foi trazido um pouco mais perto para esse espelho. Ele está situado sobre o centro de curvatura e eu vou utilizar os mesmíssimos raios luminosos para saber quais são as características dessa imagem quando o objeto está situado sobre o centro de curvatura, um pouco mais perto do que no caso anterior. Primeiramente, o raio luminoso que entra paralelamente ao eixo principal, após ser refletido pelo espelho, ele sai pelo foco. Segundo, o raio luminoso que entra sobre o foco desse espelho, após ser refletido, ele sai paralelo. Então, é nesse ponto aqui, onde a imagem foi, onde os raios luminosos se cruzaram, que a imagem vai estar geometricamente formada. Então, lembrando que para traçar a imagem, eu traço uma seta que vai do eixo principal até o ponto de cruzamento destes dois raios que está acontecendo mais ou menos ali. O que acontece? Nesta ocasião aqui, este raio vermelho, ele não ficou bom. Me permitam apagá-lo. Eu vou traçar ele de novo. Ele não ficou muito bem paralelo. Esse aqui também não. Coordenação motora, Rodrigo, vamos lá. Aqui, mais ou menos. Esse ficou um pouquinho melhor. Então, aqui está o raio invertido, eu tinha desenhado. Novamente, estes dois raios estão se cruzando neste ponto aqui. É nesse ponto onde os raios que foram refletidos pelo espelho se cruzam que a imagem vai estar formada. Eu traço uma seta do eixo principal até o ponto de cruzamento destes dois raios. Aqui a precisão importante, porque quando o objeto é colocado sobre o centro de curvatura, a imagem não pode ser formada em nenhum outro local que não seja abaixo do centro de curvatura. Imediatamente abaixo do objeto, onde o objeto se encontra. Só nessa posição que a imagem pode ficar. E aqui, se a gente fosse fazer uma medida milimétrica do tamanho da imagem, se comparada com o tamanho do objeto, nós verificaríamos que essa imagem é igual em tamanho. Ok? Esta imagem ainda é invertida,
percebam que a seta que representa o objeto está virada para cima, a seta que representa a imagem voltada para baixo, e novamente, como essa imagem foi formada pelo cruzamento dos próprios raios que foram refletidos, nós dizemos que essa imagem é do tipo real, não havendo a necessidade de prolongar os raios que foram refletidos através daquelas linhas pontilhadas, que vai acontecer no quinto caso, no quarto. Nós dizemos que a imagem é real, mais uma vez, porque ela é formada pelo cruzamento dos próprios raios que foram refletidos pelo espelho. Esses são os dois primeiros casos de formação de imagens. No quadro a seguir, a gente vai ver os três próximos. Então, me acompanhe. Muito bem, nesse terceiro caso, nós temos o objeto sendo colocado nesta região intermediária entre o centro de curvatura e o foco. Percebam que do primeiro até o terceiro caso, nós temos o objeto se aproximando cada vez mais do espelho, o que vai acontecer até o quinto caso. Pois bem, nesse caso, vou utilizar os mesmos raios notáveis que eu utilizei nos exemplos anteriores. O raio luminoso que entra paralelo, após ser refletido pelo espelho, ele sai pelo foco. Talvez você esteja se perguntando, por que você utiliza sempre esses dois? Primeiro, porque eu quero. Segundo, sou eu que tenho o canetão. Terceiro, numa explicação mais arbitrária, como eu já tinha colocado antes, o objeto, se eu utilizar os outros dois que eu não estava utilizando, a imagem vai ser colocada no mesmo lugar, com as mesmas propriedades. Então, se tanto faz eu utilizar um raio ou outro, eu escolho esses dois. O próximo raio que eu vou utilizar, aquele que incide sobre o foco desse espelho, e após bater no espelho, ele vai sair paralelamente ao eixo principal. Mais ou menos assim. Vejam que estes dois raios que foram refletidos estão se cruzando nesse ponto. Nesse ponto onde os raios se cruzam, eu vou traçar uma seta orientada do eixo principal até o ponto de cruzamento destes dois raios. Percebam que esta seta que representa a imagem, ela é um pouco maior do que a seta que representa o objeto. É por esse motivo que, quanto ao tamanho, nós classificamos esta imagem como maior. Vejam que a seta que representa a imagem está de ponta cabeça, se comparada com a do objeto, indicando que essa imagem é do tipo invertida. E essa imagem também é do tipo real, pois ela foi formada pelo cruzamento dos próprios raios que foram refletidos. Do primeiro até o terceiro caso, houve uma modificação apenas quanto ao critério tamanho, o que vai se modificar a partir do quarto caso, quando o objeto está situado sobre o foco desse espelho. O primeiro raio que eu vou utilizar é aquele que entra paralelamente ao eixo principal e, após ser refletido pelo espelho, ele sai pelo foco. Excepcionalmente nesse caso, eu não posso utilizar aquele raio que entra pelo foco e sai paralelo, porque o objeto está colocado numa posição tal que, se eu não consigo traçar um raio que passe pelo topo do objeto, passe pelo foco, bata no espelho e saia paralelo. Então, nesse caso, esse raio que eu estava usando até aqui, que entra paralelo e sai pelo foco, que entra pelo foco e sai paralelo, não pode ser usado. Não tem problema nenhum, tem outros dois que se comportam também de tal maneira a ajudar na formação da imagem. O raio luminoso que incide sobre o vértice do espelho, ele emerge simetricamente em relação ao eixo principal. Lembram-se dele? O que entra pelo vértice sai com o mesmo ângulo com que ele chegou. Bom, estes dois raios que foram refletidos, eles não estão se cruzando. O que a gente tem que fazer? Temos que prolongá-los para o outro lado. Os raios refletidos se prolongam. A gente tem que fazer esse prolongamento para ver se os prolongamentos pelo menos vão se encontrar. E não se encontram, pois estes dois raios são paralelos entre si. E retas paralelas não se encontram, pelo menos não de imediato. E o que, pelo menos a matemática daquela viagem de ácido, que lhe é peculiar, afirma que retas paralelas se encontram no infinito. Mas, enfim, nessa situação aqui, como nem os próprios raios que foram refletidos pelo espelho se cruzam, e muito menos os seus prolongamentos, nós dizemos que esta imagem é do tipo imprópria. A imagem ser imprópria significa que esta imagem ela não é formada. É uma coisa muito estranha. Você se coloca numa posição diante desse espelho côncavo e você não vê a sua imagem formada. Esta é a única situação em espelhos esféricos
em que a imagem não é produzida, quando o objeto se situa sobre o foco. Pois bem, nesse quinto caso, nós temos agora um objeto nesta região que é a mais próxima possível desse espelho, entre o foco e o vértice. E para ajudar a formação da imagem, eu vou utilizar os mesmos raios do exemplo anterior. O raio luminoso que entra paralelo ao eixo principal, após ser refletido pelo espelho, sai pelo foco. Entra paralelo, sai pelo foco. O próximo raio, o raio luminoso que incide sobre o vértice do espelho, após ser refletido pelo mesmo, emerge simetricamente em relação ao eixo principal. Mais ou menos assim. Estes dois raios, esse aqui não ficou com o mesmo ângulo, de jeito nenhum, vamos arrumá-lo, mais ou menos para cá. Ficou razoável. Esses dois raios que foram refletidos não se cruzam, mas os seus prolongamentos vão se cruzar, porque esses dois raios, ao contrário do anterior, do caso anterior, eles não são paralelos. Então, se eu prolongar esse raio vermelho para cá, e prolongar este raio preto para cá, estes prolongamentos vão se cruzar bem nesse ponto aqui, ó. E é nesse ponto onde os prolongamentos se cruzam que eu traço a minha seta orientada do eixo principal até o cruzamento dos prolongamentos dos raios que foram refletidos, que a imagem vai ser formada. Percebam que, novamente, a altura da imagem é bem maior do que a altura do objeto. E é por esse motivo que essa imagem enquadrada na categoria de maior, pela primeira vez, nós temos uma imagem que ela tem a mesma orientação que o objeto, percebam? A seta que representa o objeto está virada para cima, a seta que representa a imagem também. Isto significa que a imagem é do tipo direita. E por fim, como, ao contrário de todos os outros casos, a imagem não foi formada pelo cruzamento dos próprios raios que foram refletidos, houve a necessidade de prolongá-los de tal maneira que os prolongamentos, sim, é que se cruzaram e produziram esta imagem, que nós dizemos que a imagem é do tipo virtual, pois ela foi formada pelo cruzamento dos prolongamentos dos raios refletidos. Devo lembrá-los que a imagem virtual é uma imagem não projetável. Ela não pode ser projetada em uma tela, por exemplo. Então, percebam que no espelho côncavo a imagem pode ser qualquer coisa. Maior, menor, do mesmo tamanho, direita, invertida, pode ser virtual, pode ser real. O que define as características da imagem será a posição do objeto em relação ao espelho, o que vai ser registrado no quadro a seguir. Quando depois de vermos a construção de imagens em espelhos convexos, eu vou fazer algumas considerações importantes em relação a essas formações de imagem. Por hora só, fiquem atentos quanto ao quadro a seguir, onde a gente vai discutir agora formação de imagens em espelhos convexos. Vimos no quadro anterior que as imagens fornecidas pelos espelhos côncavos podem assumir diversas características. A gente dividiu em 5 casos de formações de imagem. Aqui, nos espelhos convexos, graças ao bom Deus, nós não vamos ter 5, vamos ter apenas um único caso. E vou procurar mostrar isso para vocês, na verdade, em 2 ilustrações, embora nós tenhamos um único caso, para fazer uma espécie de comparação entre o que acontece com as características da imagem quando o objeto está mais longe e mais perto desse espelho. O objeto é o mesmo, eu pretendi desenhar isso, o espelho é o mesmo. O que difere este desenho desse aqui é que o objeto aqui está um pouco mais distante e aqui está um pouco mais perto. Vimos que nos espelhos côncavos, quando o objeto é mudado de lugar, as imagens podem assumir diferentes características. O mesmo eu vou procurar mostrar para vocês que não acontece aqui. Alguns destes raios mutáveis nos espelhos convexos não se formam, não se comportam da mesma forma que nos côncavos. Um deles que a gente havia utilizado se comporta. O raio luminoso que incide sobre o vértice do espelho, após ser refletido, ele emerge simetricamente em relação ao eixo principal. Segundo raio notável que nós havíamos estudado é aquele que entra paralelo e após ser refletido pelo espelho ele deveria sair pelo foco. Só que nesse caso não vai sair, porque isso aqui é um espelho. Como é que a luz vai bater nessa superfície externa espelhada, vai atravessar o espelho e sair pelo foco?
A luz não atravessa o espelho. Então, para onde é que esse raio que entra paralelo vai? Você vai fazer o seguinte: você vai pegar esse ponto onde o raio bate no espelho e vai traçar uma direção até o foco. É por esse caminho que o raio vai ser refletido. O raio que entra paralelo, após ser refletido pelo espelho, ele sai por uma direção que une ele ao foco. Aqui está. Este é o raio que se comporta dessa forma diferente. Percebam que este raio que foi refletido e este aqui não estão se cruzando. O que a gente tem que fazer? Tem que prolongar os raios luminosos. Esse raio refletido eu já havia previamente prolongado. Esse raio preto eu vou prolongar agora. E percebam que estes dois prolongamentos estão se cruzando bem nesse ponto. É nesse ponto onde os prolongamentos se cruzam que a imagem vai ser formada. O que a gente faz? Traça uma seta do eixo principal até o ponto onde estes dois prolongamentos estão se cruzando. Aqui está, opa, esta é a minha imagem. Então vocês podem perceber que a altura da seta da imagem, se comparada com a altura da seta do objeto, é uma imagem menor. Outra observação importante. Vocês percebem que aqui a seta que representa a imagem tem a mesma orientação da seta que representa o objeto. Vejam que as duas estão viradas para cima, indicando que a imagem é direita. E por fim, novamente, nós temos uma imagem que foi formada pelo cruzamento dos prolongamentos dos raios que foram refletidos, o que confere a ela a propriedade de ser uma imagem virtual. Estas são as características da imagem formadas por esse espelho convexo quando o objeto é colocado nessa posição. Quando o objeto está trazendo um pouco mais perto, vamos ver se alguma coisa muda. Pelo que eu falei, não vai mudar nada. Primeiramente, quando o objeto está um pouco mais perto, eu vou traçar o raio que incide sobre o vértice do espelho, ele vai sair com o mesmo ângulo com que ele entrou. Segundo, o raio que incide paralelamente ao eixo principal, para ser refletido, eu vou traçar um prolongamento do ponto onde esse raio toca o espelho ao foco. Então, este raio vai ser refletido segundo essa direção. Novamente, este raio que foi refletido e este não estão se cruzando. O que a gente faz? Prolonga eles. O raio refletido, esse aqui, ó, eu já fiz o prolongamento. Esse outro raio eu vou prolongar agora. Então, no ponto onde esses prolongamentos se cruzam, a imagem vai estar formada. Eu vou erguer, portanto, uma seta que vai do eixo principal ao ponto de cruzamento destes prolongamentos. Esta seta representa simbolicamente a minha imagem. Vejam que ainda a altura dela é menor do que a altura do objeto. A imagem é menor. Segunda propriedade importante. A seta que representa a imagem está virada para o mesmo lugar da seta que representa o objeto, indicando que esta imagem ela é direita, e como ela foi formada pelo cruzamento dos prolongamentos dos raios refletidos e não pelos próprios raios, nós dizemos que essa imagem é virtual. Se eu ficar fazendo vários desenhos com o objeto muito longe, muito perto, se o objeto estiver a 1 milímetro de um espelho convexo ou a 10 anos-luz, a imagem se comportará sempre dessa forma. Independentemente da posição do objeto, num espelho convexo a imagem assume sempre as mesmas características. Eu vou encerrar essa videoaula fazendo agora algumas considerações importantes em relação à formação de imagens nos espelhos esféricos importantes em relação aos espelhos esféricos em geral. Algumas dessas são dos espelhos côncavos, outras são dos espelhos convexos. Primeiramente, nós tínhamos visto nos quadros anteriores que a posição da imagem do objeto influencia nas características da imagem. Então a gente pode colocar assim, ó, que o que define as características da imagem, as características da imagem em um espelho côncavo é a posição do objeto. Vimos
que quando o objeto está muito longe, a imagem se comporta de uma forma. Quando o objeto está muito perto do espelho, a imagem se comporta de forma diferente. Essa é uma propriedade da imagem de um espelho côncavo. Vimos no primeiro caso do espelho côncavo que quando o objeto está na região mais afastada possível, além do centro de curvatura, a imagem é menor, invertida e real. Se eu for afastando esse objeto ainda mais, afastando, até que ele possa ser considerado tão longe como estando no infinito, a imagem vai se reduzir de tal forma a ficar tão pequena que vai se reduzir ao tamanho de um ponto, localizado geometricamente sobre o foco do espelho. Então a gente pode colocar assim, ó, quando um objeto está muito longe de um espelho côncavo, tão longe que pode ser considerado como estando no infinito, a imagem se reduz a um ponto de tão pequena que ela fica, e esse ponto se localiza, se forma justamente sobre o foco deste espelho esférico côncavo. Essa é uma outra propriedade de imagens formadas em espelhos esféricos côncavos. A próxima propriedade, na realidade, é uma propriedade do espelho convexo. Vimos em espelhos planos que existe uma região do espaço que pode ser vista por reflexão de um espelho. Essa região é chamada de campo visual. E esse campo visual é delimitado justamente pela área que é delimitada pelos raios que foram refletidos pelo espelho. Nesse caso, essa região aqui, ó. Estes dois raios que foram refletidos, como eles constituem um feixe divergente de luz, eles vão se afastando, o campo de visão vai se tornando cada vez mais amplo, cada vez maior. Esta é a grande utilidade desses espelhos convexos. Com o espelho convexo, obtém-se um grande campo de visão, ao contrário do espelho plano e do espelho côncavo. É por esse motivo que os espelhos convexos são utilizados, por exemplo, em supermercado, saída de garagem de prédio, posto de gasolina, comércio de uma forma geral, porque esses espelhos são colocados em posições estratégicas, de tal maneira que quando o observador olha para o espelho, como ele fornece um bom campo de visão, ele consegue te possibilitar a visão de muita coisa que está ao seu redor, devido a esse campo de visão cada vez maior constituído por esses raios que se afastam, o que não acontece nos outros espelhos. Dessa forma, eu posso colocar aqui a grande vantagem do espelho esférico convexo é o seu amplo campo de visão. Muito bem. A próxima propriedade que eu vou colocar aqui, a penúltima, diz respeito aos espelhos esféricos de uma forma geral. Vejam que aqui, no espelho convexo, quando o objeto foi colocado mais para perto, a imagem se aproximou um pouco. O objeto foi para a direita, a imagem foi para a esquerda. A imagem se move em sentido contrário ao objeto. Se você consultar essa videoaula nos casos dos espelhos côncavos, quando o objeto foi se aproximando do espelho, indo para a direita, a imagem foi indo para a esquerda. Então veja que é uma propriedade dos espelhos esféricos de uma forma geral. A imagem se move em sentido oposto ao objeto. E a última dessas propriedades que eu vou colocar aqui em cima é muito importante. E ela é válida não só para espelhos esféricos côncavos, como para espelhos esféricos convexos e planos. Aqui, a imagem ela é direita e virtual. Se você consultar o espelho côncavo, quando a imagem é direita, ela é virtual também. Se você consultar nos espelhos côncavos, sempre que a imagem é invertida, ela é real,
não é coincidência. Este é um raciocínio que pode ser generalizado. Sempre que a imagem é direita, ela também é virtual. Sempre que a imagem é invertida, ela também é real. Esta é uma observação importantíssima. Portanto, quando a imagem é direita, ela também é virtual. Quando a imagem é invertida, ela também é real. Sempre. Nessa primeira videoaula, como eu mencionei, o objetivo é a gente caracterizar as imagens através do traçado dos raios notáveis, o que foi feito tanto para espelho como para convexo. Na próxima videoaula, a gente vai raciocinar de uma forma diferente. A gente vai, na realidade, caracterizar as imagens através do chamado estudo analítico, onde nós vamos fazer alguns cálculos aliados à adoção de algumas regras de sinais. Então, fiquem atentos quanto à próxima videoaula. Um abraço, moçada, mais uma vez obrigado pela atenção e até a próxima.